Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar mais uma vez sobre mais um conteúdo de administração de capital de giro. Então esse assunto, pessoal, a gente vai falar sobre ciclos operacionais. Então a gente tem que imaginar que as empresas que de alguma maneira têm algum tipo de operação, seja ela fabricação ou serviço, elas têm um ciclo. Então ela tem desde o momento onde ela começa as suas operações até onde ela termina. E depois esse ciclo retorna. Imaginando uma situação de uma fábrica, por exemplo, então é como se a gente imaginasse que a empresa, a partir do momento onde ela entra em contato com os seus fornecedores, faz um pedido, até o momento onde ela recebe o pedido, faz o pagamento, inicia as suas operações de fabricação, depois, durante a tua operação, ela vai ter uma série de estoques, estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, e aí vai. Depois, ela vai ter a venda e o recebimento dessa venda. E depois tudo se inicia novamente. Mas basicamente são esses principais elementos que a gente vê em uma operação. Então ela tem umas características cíclicas, porque ela sempre vai se repetir, não necessariamente nessa ordem, certo? Então, quando a gente fala sobre ciclo operacional, todas as empresas elas possuem esse ciclo. Então, uma das características que a gente consegue entender e criar uma série de indicadores para saber se essas operações elas estão sendo feitas de forma coerente com o negócio com as tuas atividades. Então, a gente começa a querer saber aspectos relativos aos prazos dessas empresas. Eu quero saber como é que anda o meu prazo de recebimento de venda. Porque provavelmente nem todas as empresas vendem tudo à vista. Então você tem a necessidade de saber quanto tempo que a empresa demora do momento da sua venda até o recebimento, em média. Já que as empresas não necessariamente possuem somente um produto e cada produto possui o seu tempo médio. Ou eu quero saber a data de pagamento de fornecedores. Você vai ter uma série de fornecedores, não necessariamente você paga eles em mesmos períodos, e você vai ter então um acondicionamento de um prazo que os fornecedores oferecem para os clientes, e você fica sabendo então aspectos relativos ao quanto tempo que a empresa demora para fazer o pagamento para esses fornecedores. E aí vai. Existe uma série de prazos que a gente vai entrar no detalhe agora. O que é importante saber são alguns elementos que são extremamente importantes. A gente já mencionou alguns, mas a gente vai acabar entrando no detalhe a partir de agora. No desenho do ciclo operacional, então, percebam, aqui ele é um exemplo linear, mas não necessariamente obedece essas características ou nessa ordem. Então, o primeiro elemento que a gente coloca aqui é a compra de matéria-prima. Então, a empresa começa a sua fabricação com a compra de matéria-prima. Depois, ela faz o pagamento de fornecedores, ela inicia a sua fabricação, ela termina a fabricação, ela faz a venda do teu produto e depois ela recebe. Então, esses elementos aqui dispostos, não necessariamente eles seguem essa ordem, mas o total desses elementos, então desde o momento da compra de matéria-prima até o recebimento da venda, a gente chama de ciclo operacional. Então, esses elementos caracterizam o ciclo operacional, certo? No entanto, onde a gente tem algum envolvimento com o caixa, o fluxo de caixa da empresa, então a gente está falando do ciclo financeiro. Então observem aqui, a partir do momento onde você compra, não necessariamente você necessita pagar pelo fornecimento, mas você vai ter um tempo até fazer o pagamento. Então por isso que eles não necessariamente acontecem no mesmo momento. A partir do momento onde você faz o pagamento até o momento onde você recebe, a gente vai chamar de ciclo financeiro das empresas. Eu quero saber o ciclo financeiro, do momento do pagamento dos fornecedores até o recebimento, certo? O outro elemento, a gente vai falar, sempre quando tiver envolvimento com o estoque da empresa, a gente vai falar de ciclo econômico. Então, comprei matéria-prima, de alguma maneira eu vou mexer com o estoque da minha empresa.
Então eu preciso saber qual que vai ser o impacto que isso vai ter no meu ciclo econômico. Depois, quando eu faço a venda, é a mesma coisa, certo? Então são esses elementos que são extremamente importantes: o ciclo operacional, o ciclo financeiro e o ciclo econômico. Reparem que em algum momento a gente vai falar da diferença que acontece nesse momento e nesse momento, certo? Então, como a gente pode demonstrar agora em questão de fórmula, o que a gente vai chamar de ciclo operacional, a gente vai caracterizar com base em alguns prazos. Os prazos são esses: prazo médio de recebimento das vendas, prazo médio de rotação de estoques, prazo médio de pagamento de fornecedores e prazo médio de... Na verdade, esse prazo médio de rotação de estoques a gente vai chamar de prazo médio de estocagem. Esse prazo médio de estocagem ele é composto por 3 elementos. Então, existem que tipos de estoques numa empresa? Existem estoques de matéria-prima, existem estoques de produto em fabricação e estoques de produtos para venda, certo? Então, são esses 3 elementos que podem possuir qualquer tipo de estoque dentro de uma empresa. Então, nesse caso, cada um deles vai ter um prazo médio. Quanto tempo demora para o estoque ficar parado na minha empresa? E quanto tempo demora do produto para ele começar a sua fabricação até o final dela? Ou quanto tempo demora para eu vender um produto já acabado? Então, essas características eu vou precisar saber para demonstrar alguns aspectos relativos à saúde da empresa. Então, olhando aqui de volta no ciclo operacional, percebam que, por exemplo, eu quero saber então qual que é o meu prazo médio de pagamento de fornecedores. O pagamento de fornecedores acontece do momento onde eu realizo a compra até o momento onde, de fato, você faz o pagamento. Então, é esse momento inicial. Por que então, do momento da compra até os fornecedores, a gente não caracteriza o ciclo financeiro? Porque aqui, durante esse período, não tem nenhum tipo de movimentação no caixa da minha empresa. Daqui para frente já tem, mas anteriormente não. Então, meu ciclo financeiro vai somente acontecer daqui para frente. E o meu prazo médio de pagamento de fornecedores, eu já tenho alguma movimentação no fluxo de caixa da minha empresa. Então, faz parte do meu fluxo de caixa, não, do meu fluxo de matéria-prima. Então, já entrou matéria-prima. Então, ele faz parte do meu ciclo econômico. No caso contrário, o restante não faz. No momento da minha venda, depois que eu faço a venda, já saiu do meu estoque até o meu recebimento, não existe, então, um prazo médio, não tem mais nenhuma movimentação no meu estoque. Ele já saiu aqui da minha venda. Então, no meu estoque ele vai permanecer vazio. Então, prazo médio de pagamento de fornecedores, prazo médio de recebimento. Vendi, recebi, certo? Então, a gente já está falando e caracterizando alguns prazos de uma forma bem mais específica. E estocagem, então a gente tem prazo médio de estocagem de matéria-prima, fabricação e vendas, eles são todos envoltos dentro do meu ciclo econômico. Eu estou falando de estoque. Então, estoque é ciclo econômico. Prazo de estocagem de matéria-prima. Então, eu vou ter matéria-prima do momento que eu compro até começar a fabricação. Então, aqui é tudo matéria-prima. Depois que eu começo, eu vou ter um estoque de fabricação. Então, todo o início da fabricação até o meu fim, eu tenho estoque de fabricação. E o prazo médio para venda é do momento onde eu tenho o produto acabado até eu vender o meu produto. Então, tudo isso dentro do meu ciclo econômico, certo? Então, voltando, a gente está falando que o ciclo operacional é o prazo médio de estocagem mais o meu prazo médio de recebimento de venda. Vamos voltar no gráfico. Prazo médio de estocagem é o quê? É o meu ciclo econômico. Tudo que eu mexo com estoque é meu prazo médio de estocagem. Então, do momento que eu comprei até o momento que eu vendi. Só que isso não caracteriza o meu ciclo operacional. Eu preciso acrescentar também o meu prazo médio de
recebimento de vendas. Daí eu vou completar essa linha rosa do meu ciclo operacional. Então, meu ciclo operacional, prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de vendas. Depois, o meu ciclo financeiro. O que caracteriza o meu ciclo financeiro? Tudo do meu ciclo operacional menos o meu prazo médio de pagamento de fornecedores. De uma forma geral, para a gente achar isso, a gente precisa fazer o cálculo da seguinte maneira: prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de vendas menos prazo médio de deixa eu retornar aqui, prazo médio de pagamento de fornecedores, certo? Voltando aqui, ó, prazo médio de pagamento de fornecedores é esse. Eu estou querendo saber então o meu ciclo financeiro. Só para saber isso aqui, eu preciso fazer da seguinte maneira: é o meu ciclo econômico, então prazo médio de estocagem mais o meu prazo médio de recebimento, que vai me devolver o meu ciclo operacional. Então, isso mais isso é igual ao meu ciclo operacional. O que eu vou descontar é o meu prazo médio de pagamento de fornecedores. Então, por isso que ele é caracterizado dessa maneira. Ou então, seria a mesma coisa que o ciclo operacional menos o meu prazo médio de pagamento de fornecedores. Por último, eu tenho o ciclo econômico. Meu ciclo econômico, então, ele tem a movimentação de todos os estoques da minha empresa. Então, prazo médio de estoque de matéria-prima, de produto em fabricação e de venda. Então, são esses três os meus estoques, que caracterizam o meu ciclo econômico, tudo que eu movimentar de estoque. Prazo médio de matéria-prima, fabricação e venda. Certo, pessoal? Então, a princípio, a gente vai deixar por aqui, porque essas são as características principais. Daqui para frente, a gente vai precisar fazer alguns exercícios para memorizar mais alguns dos conteúdos e entender um pouco mais a dinâmica que isso impacta dentro do capital de giro.